Boa tarde. Neste vídeo de hoje eu quero falar de uma situação nova que estamos vivendo neste ano, de uma hepatite grave que tem atingido crianças. Ela tem um nome, conferido já pela Organização Mundial da Saúde, que é a hepatite aguda grave em crianças e adolescentes. Os primeiros relatos começaram no início de abril, vindos do Reino Unido, em que as autoridades sanitárias relatavam 10 casos de hepatite aguda grave em crianças previamente saudáveis, com evolução grave, na Escócia. Nos dias que se seguiram, vieram relatos de todo o Reino Unido, perfazendo num total de 72 ou 74 casos ali, e já nas semanas seguintes, um número crescente de casos foram notificados da Europa continental, de vários países da Europa. Isso chegou ao conhecimento das autoridades americanas, que puderam também relatar casos nos Estados Unidos, casos que remontavam a um período anterior a abril, chegavam até outubro de 2021, casos que ficaram sem explicação. E hoje nós temos já 5 regiões da Organização Mundial de Saúde com casos que atendem às especificações da Organização Mundial de Saúde, abrangendo 33 países. Então, o que começou com 10 casos em abril na Escócia, hoje já são basicamente, até o dia 22 de junho deste ano, que foi o último relato da OMS, 920 casos prováveis, casos considerados prováveis. Nós temos não só a Europa, como as Américas atingidas, especialmente nos Estados Unidos. Temos regiões do Sudeste Asiático, regiões do Mediterrâneo Oriental, Oriente Médio, e também regiões do Pacífico Ocidental, com casos desse tipo. A Organização Mundial da Saúde define, eu vou colocar agora um quadro para melhor entendimento. Caso provável é quando uma pessoa que se apresente com hepatite aguda de etiologia, de causa não usual, portanto, não relacionada aos vírus tradicionais, hepatites A, B, C, delta e E, com elevação significativa das enzimas hepáticas e que tenha 16 anos ou menos de idade. Isso tendo ocorrido a partir de 1º de outubro de 2021. Então, para a Organização Mundial de Saúde, esta é uma definição de caso provável. Então, sempre que uma pessoa apresentar essas características, ela tem que ser pelo médico, ou por quem estiver atendendo essa pessoa, notificada às autoridades sanitárias em até 24 horas para que se procedam às medidas de investigação diagnóstica, de acompanhamento, de tratamento e de análise epidemiológica dos contatos dessa pessoa. Existe também outro conceito de conexão epidemiológica, a conexão ou a ligação epidemiológica, que é quando uma pessoa que desenvolve hepatite, a mesma hepatite aguda não A, não E, de qualquer idade, e que é contato próximo de um caso provável, também isso tendo acontecido desde 1º de outubro de 2021. Então nós temos as duas definições, a definição de caso provável e a definição de contato ou de ligação epidemiológica com um caso provável, no sentido de se estabelecer uma ligação epidemiológica entre eles. Aqui nós sabemos que, até o momento, 50%, portanto a maioria dos casos relatados vieram da Europa. Em segundo lugar, nós temos as Américas, especialmente os Estados Unidos, que concentram até o momento, ou até os relatos de 22 de junho, a maioria dos casos nas Américas. E depois, em terceiro lugar, temos as regiões do Pacífico Ocidental. Entretanto, é importante enfatizar que estes números de casos prováveis referem-se apenas às formas graves de hepatite. É possível que mais casos estejam acontecendo de modo imperceptível, especialmente se forem casos de menor gravidade. Então, não sabemos exatamente o que está acontecendo
até que ponto isso está sendo disseminado pelo mundo, porque apenas até agora os casos mais graves foram diagnosticados e estão sendo avaliados. Mas é possível que uma disseminação maior esteja acontecendo na forma de casos menos graves. Até agora não sabemos qual é o agente causal dessa hepatite em crianças. O maior suspeito é um adenovírus, que é um vírus que tradicionalmente causa doença respiratória leve, de trato respiratório superior ou trato digestivo em crianças, mas nesse caso, se for realmente confirmado como a causa, tem um comportamento diferente. Cerca de 55% dos casos de crianças acometidas na Europa apresentam evidências sorológicas ou virológicas de infecção por esse vírus. Então, por isso que ele é o principal suspeito. Mas não é o único, né? O próprio SARS-CoV-2 tem sido detectado numa proporção menor de casos e, de alguma forma, ele pode estar contribuindo com essas ocorrências, seja como agente causal direto ou, de alguma forma, está desencadeando ou contribuindo com outro vírus para esse desfecho. De qualquer modo, ainda não temos respostas em termos de agente causal. Isso está sendo investigado em todo o mundo e, no momento, ainda não sabemos exatamente como se comporta esse provável vírus causador dessa hepatite. Os principais sintomas são náusea, vômitos, icterícia, fraqueza e dor abdominal. São os sintomas mais frequentes apresentados pelas crianças. Em média, essas crianças são hospitalizadas em média 4 dias depois do início dos sintomas. Isso ocorreu na maioria das crianças. Então é preciso que os pais, os responsáveis, os cuidadores dessas crianças percebam esses sintomas e comuniquem às autoridades médicas, os médicos, no sentido de que se proceda uma vigilância, um acompanhamento dessas crianças e no primeiro sinal de gravidade que elas sejam hospitalizadas. Como não se conhece ainda o vírus causador ou o agente causal, não se sabe exatamente como essa doença é transmitida. Então isso ainda dificulta as recomendações de prevenção, de cuidado. Por causa disso, a OMS faz uma recomendação bastante ampla em termos de cuidados que devem ser tomados. Eu vou colocar também na tela um quadro que resume estas recomendações e que devem ser seguidas pelos cuidadores, pelos pais responsáveis dessas crianças. Lembrando que a maioria dos casos acontece em crianças pequenas, tá? Menores de 6 anos de idade, pelo menos até agora. Mas existem os casos de crianças maiores de 6 anos e de adolescentes até os 16 anos de idade. Importante notar que essas crianças são previamente saudáveis, não são crianças que apresentam alguma doença crônica, alguma deficiência imunológica, são crianças saudáveis que em determinado momento passam a apresentar essa hepatite grave. Até o presente momento, nós já tivemos 45 casos que precisaram de transplante de fígado nessas crianças, tá? E, infelizmente, 18 óbitos. Portanto, é uma situação que precisa ser bem avaliada. Esse vídeo visa orientar os pais e responsáveis e cuidadores no sentido de, na ocorrência desses sintomas, dessa situação, tomem as medidas cabíveis, procurando atendimento médico sem demora. Muito obrigado.